Paz do Senhor, irmãos, eu tenho a palavra de Deus para o seu dia hoje, que se encontra em Lucas 24. Vamos começar lendo 2 e alguns versículos a seguir. O 2 vai falar: E acharam a pedra revolvida do sepulcro. Irmãos, a palavra do Senhor vai falar, né? Que Maria Madalena, né? E Maria também, mãe de Tiago, e Joana e algumas outras mulheres, né? Elas se levantaram, né, de madrugada para ir, né, aonde o corpo de Jesus estava, para poder elas, né, ungirem, né, o corpo de Jesus. E a palavra do Senhor vai falar que chegando, né, elas lá, elas não acharam, né, mais o corpo de Jesus lá, porque Jesus ele já tinha ressuscitado. E a palavra do Senhor vai falar que elas chegando, né, lá, elas acharam a pedra revolvida. E através dessa palavra que nem o Senhor já começa, né, falando conosco. Creia, né, que essa pedra do impedimento, que essa pedra que estava impedindo, né, de você alcançar aquilo que você tinha colocado, né, nas mãos do Senhor, de você alcançar, né, aquele milagre que você colocou diante do Senhor, essa pedra o Senhor já tirou. Essa pedra que ela já foi removida, né? Então tira essa pedra, né, da incredulidade, tira essa pedra do desânimo, tira essa pedra da sua frente mesmo, né, da sua visão, essa pedra que nem existe mais. O Senhor está falando, ele já tirou essa pedra, ela já foi removida. E ali, irmãos, a palavra do Senhor vai falar que elas ali, quando viram aquela pedra ali, né, removida, elas entraram, né, no sepulcro e ali elas não acharam Jesus. E ali elas, né, meio que se desesperaram, né, procurando, né, Jesus. Mas aqui no 6 vai falar assim: Não está aqui, mas já ressuscitou. Lembrai-vos de como vos falou, ainda estando na Galileia. Então, os anjos ali, né, que estavam juntamente ali com elas, eles falou, né, para elas: por que vocês estão procurando, né, aquele que vive entre os mortos? E o Senhor está falando conosco, né, neste dia, nesta manhã. Porque você está focando, né, naquilo que está morto, sendo que o Senhor falou, né, que já deu vida, sendo que o Senhor falou, né, que ele já fez esse milagre, que basta você crer. O Senhor está falando conosco, né, que elas ali, elas ficaram sem acreditar, elas não se lembraram, né, que Jesus ele já tinha falado que ele ia morrer, mas ao terceiro dia, né, ele ressuscitaria. E quantas vezes o Senhor fala, né, conosco, essa situação, ela não é para sempre, ela tem, né, um tempo. Depois que passa esse tempo, eu entro com a providência. E muitas vezes a gente fica focando, né, só naquilo que a gente já deu como perdido, só naquilo que a gente já deu como morto, como que não tem mais o que fazer. E através dessa palavra o Senhor está falando: foque em mim que tenho vida. Foco em mim que tenho solução, né, para esse teu problema, para isso que você está passando. Então ali elas estavam meio que sem esperança, né? Elas tinham ido ali ungir o corpo de Jesus e sem esperança, mas Jesus, ele é o dono da vida e ele traz vida àquilo, né, que está morto. E nessa manhã ele está falando: eu estou aqui, né, para trazer vida àquilo que está morto. Então, traga a sua lembrança, né, o que eu já te falei. E o que eu te falei? Que esse deserto não é para sempre, que esse deserto, né, tem o tempo certo, né, de acabar. Então não foque no teu problema, não foque naquilo que deu errado, não foque naquilo que você já deu como perdido, como morto, mas não. Foque naquele, né, que já te falou que ele tem solução para esse problema, que ele tem milagre para você depois que você sair desse deserto. Amém, irmãos? E aqui no 9 vai falar assim:
E voltando do sepulcro, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os demais. Então a palavra do Senhor vai falar que ali elas voltando, né, do sepulcro e vendo que Jesus não estava mais lá, que Jesus já estava ressuscitado, ali elas se alegraram, né, e elas foram ali levar, né, as boas novas aos, né, discípulos de Jesus. E o Senhor está falando, né, vai chegar o tempo de você, né, trazer as boas novas, de você compartilhar, né, as boas novas, né, com quem lhe cerca ali. E aqui no 10 vai falar assim: eram Maria Madalena e Joana e Maria mãe de Tiago e as demais que com elas estavam, as quais diziam estas coisas aos apóstolos. Então a palavra do Senhor vai falar que ali elas, né, se reuniram e foram levar, né, as boas novas, falar que Jesus ele não estava morto, que Jesus ali já estava, né, ressuscitado. E aqui, irmãos, no 11 e no 12 vai falar assim: e as suas palavras lhe pareciam como desvarios e não as creram. Então, eles estavam ali tão, como é que fala? Tão tristes, né? E ao mesmo tempo esquecidos, né, da palavra do Senhor, porque o Senhor já tinha falado para eles, né, para os seus discípulos, que importava, né, que ele morresse, mas ao terceiro dia ele ia ressuscitar. Mas eles estavam ali tão desacreditados que eles nem se lembravam mais, né, da palavra do Senhor. Eles nem se lembraram mais que o Senhor tinha falado que ele ia ressuscitar. Tanto é que as palavras delas, né, vai falar aqui que pareciam, né, como desvarios a eles, e eles não creram, né, nas palavras dela. No 12 vai falar: porém, levantando-se Pedro, correu ao sepulcro e baixando-se, viu os lençóis postos sós e retirou-se maravilhado consigo mesmo do ocorrido. Então a palavra do Senhor vai falar que eles ali não creram na hora, mas um se levantou e foi, né, foi lá ver, contemplar que o Senhor já tinha ressuscitado mesmo. E foi Pedro, ele se levantou e ele foi. E ele contemplou que o Senhor não estava lá. E a palavra do Senhor, através dessa palavra que fala conosco, né, que você vai levar, né, as boas novas, e até aqueles, né, que não acreditarem, o Senhor vai levar até o local do seu milagre, vai mostrar que verdadeiramente o Senhor fez na sua vida, que verdadeiramente aquelas boas novas que você está anunciando é tudo verdade, tudo aconteceu, e assim o Senhor vai fazer na nossa vida. Então nós só precisamos crer, né, nas palavras do Senhor e pedir: Senhor, traga à minha memória, né, as promessas que o Senhor já me fez, que no decorrer da trajetória aqui nesse deserto, né, muitas vezes nós esquecemos, né, das palavras, né, de boas novas que o Senhor já falou conosco. Mas na trajetória o deserto, às vezes, ele é tão difícil que muitas vezes ficamos como os discípulos, né, de Jesus. O Senhor já falou: olha, esse deserto tem um tempo determinado para acabar, mas às vezes é tão doloroso que nós esquecemos, né, das palavras do Senhor, assim como eles esqueceram, né? E quando chega, né, é uma coisa tão extraordinária que muitas vezes ficamos também como eles, né, desacreditados, né? Será que é verdade mesmo? Será que aconteceu? E o Senhor está falando: vai acontecer. Creia que no tempo certo o Senhor, ele tem milagre, ele tem vitória, né, para a sua vida. Mas não desacredite não, né? Creia nas palavras do Senhor e peça ao Senhor, né, para ele lhe trazer à memória, né, todas as palavras que ele te falou, né, sobre a sua vida, sobre, né, o que vai acontecer, apesar, né, de muitos momentos difíceis, né, que passamos, mas o Senhor é aquele Deus que passa, né, conosco, que não nos desampara, que não nos deixa só, e que faz na nossa vida assim como ele fez na vida, né, dos seus discípulos e dessas mulheres. Então ali, quando elas viram, né, que o Senhor não estava mais morto, que o Senhor já tinha ressuscitado, então ali elas recobrou um novo ânimo, né, elas ficaram alegres, felizes, né, por quê?
Porque o Senhor tinha cumprido a sua palavra. Ele falou que ele morreria, mas ele ressuscitaria. E ele ressuscitou e trouxe vida para eles, né? E trouxe ânimo. E é assim que o Senhor vai fazer, né? Na sua vida. Ele vai trazer um novo ânimo, né? Para a sua vida, para a sua história. Então, tão somente creia, né, no Senhor, creia na palavra do Senhor. Amém, irmãos? Então, foi essa palavra que o Senhor me deu para compartilhar com os irmãos nesse dia. Vamos orar? Pai, obrigada por mais um dia. Obrigada, Senhor, pela tua palavra, porque nós cremos, Senhor. Nós cremos nas tuas palavras, que nós não venhamos desacreditar, Pai, nunca, apesar da situação, Jesus, que passarmos, mas que nós nunca venhamos nos esquecer, né, das tuas palavras, mas que o Senhor venha sempre trazer, né, a nossa memória, o que o Senhor já nos falou, as palavras, né, de encorajamento que o Senhor já liberou, né, sobre a nossa vida. Pai, desde já queremos te agradecer por mais um dia de vida, de saúde na tua presença. E te pedir, quando essa palavra chega, Pai, o Senhor entre com cura, com libertação, com salvação, Pai, com transformação, com renovo. E que o Senhor venha estar suprindo também toda a nossa necessidade, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.